Boa tarde a todos. Bem com vocês? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Aqui está descrito o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como ficou conhecido este discurso do Mestre. O Sermão da Montanha envolve pelo menos 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. Evidentemente, nós não teríamos aqui tempo para fazer uma abordagem minuciosa de todo este sermão que o Mestre proferiu. Então vamos selecionar algumas partes do discurso para o nosso estudo e reflexão. Vamos começar a leitura pelas famosas bem-aventuranças. Capítulo 5, verso 1, do verso 1 até o verso 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos encurvar as frontes e fazer uma oração. Santo Deus, Criador de todas as coisas, nosso Redentor, invocamos o teu sagrado nome e suplicamos tua presença entre nós nesta tarde, mediante o agir do teu Espírito, do Espírito Santo entre nós. Abra nossa mente para a compreensão da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Há muito debate entre os pesquisadores sobre esse discurso, o maior proferido pelo Mestre, o famoso Sermão da Montanha. Eruditos críticos sequer aceitam que houve um sermão do ponto de vista histórico. Obrigado. Teólogos liberais creem que o que hoje chamamos de o Sermão do Monte é, na realidade, uma coletânea de diversos ensinos do Mestre, feridos em lugares e em circunstâncias distintas, que posteriormente foram reunidos como numa colcha de retalhos e, no final, deram origem a este discurso aqui. Alguns creem que o próprio Mateus organizou esse discurso e atribuiu a Jesus Cristo. Outros acreditam que foi a igreja primitiva que organizou e deu o formato final, definitivo, a este discurso, como se tivesse sido proferido pelo Mestre.
Nós que seguimos uma linha mais conservadora, acreditamos que, de fato, o discurso foi proferido por Jesus Cristo, do modo como aparece aí no verso 1, 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. E o final, lá no final do capítulo 7, verso 28, quando finaliza o discurso, é dito: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então nós percebemos que esta perícope tem um início, um desenvolvimento e um desfecho, um fim, de fato se refere a um discurso proferido pelo mestre. Portanto, isso tem um respaldo histórico, não é fruto da imaginação da igreja primitiva, nem é fruto de uma coletânea de diversos discursos em circunstâncias diferentes, reunidos pela igreja primitiva ou pelo autor do livro de Mateus. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos sustentar aqui. Estamos diante de um discurso que foi proferido em um contexto, em uma ocasião histórica, em um momento real. Outros têm questionado se tal discurso é relevante para a igreja hoje. Alguns estudiosos dispensacionalistas creem que esse discurso foi proferido para a comunidade judaica exclusivamente. Teólogos dispensacionalistas creem que esse discurso só terá relevância prática como lei apenas na dispensação judaica futura, durante o milênio terrestre. Mas a maioria dos teólogos da igreja não acredita nesta concepção, acredita que o discurso tem validade, valor prático, tem relevância para a igreja em todas as épocas. Jesus não destinou estas palavras apenas à comunidade judaica desses dias, ou de um futuro milênio terrestre. Ele direcionou estas palavras para todos os servos de Cristo, todos os seguidores de Cristo, para os seus discípulos, em todos os lugares, em todas as épocas. O que de fato diz o discurso? Vamos reler cada um dos versos e analisar expressão por expressão. Verso 1. Vê Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Há um debate entre arqueólogos e historiadores sobre a identidade histórica deste monte. Que monte é este, onde foram proferidas as bem-aventuranças, onde o mestre fez esse discurso, o mais famoso já proferido por ele? Note que o texto não identifica o monte. Diz, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Não sabemos especificamente que monte foi este. Ellen White, em um maior discurso de Cristo, diz que este monte era uma das colinas que ficava ao lado do lago de Genezaré. Alguns historiadores creem que é um dos montes que fica na Galileia. Bem, esse é um debate que para nós aqui não teria tanto sentido, porque o mais importante aqui não é saber a identidade geográfica do local onde o discurso foi proferido, mas compreender o próprio discurso em si. O texto diz, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Perceba bem a expressão na sua Bíblia. Assentando-se, passou a ensiná-los. Ao contrário dos mestres gregos que ficavam em pé para fazer os seus discursos, os judeus tinham o costume de se assentar nas sinagogas
para a leitura da Torá e para a exposição dos ensinos bíblicos. Portanto, quando um rabi ou um mestre se assentava, por meio desta postura, por meio deste gesto, as pessoas daquela cultura se apercebiam de que, naquele momento, palavras solenes seriam proferidas. O mestre se assenta, os discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los, dizendo, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Preste bem atenção a esta primeira palavra que aparece no verso 3. Que palavra é esta? Bem-aventurados. O que significa isso? Algumas traduções vertem o termo grego makarios, utilizado por Mateus aqui, por felizes. Alguém tem uma Bíblia que traduz dessa forma? Felizes. É verdade que o termo makarios pode sim ser traduzido desta forma. Faz parte do campo semântico dessa palavra, o termo felizes. Mas será que o contexto permitiria tal tradução? Como ficaria então a segunda bem-aventurança no verso 4? Bem-aventurados os que choram. Felizes os que choram? Felizes os infelizes? É evidente que felizes não é a melhor tradução para makarios, o termo utilizado por Mateus aqui. O que Jesus está dizendo no discurso não é que os pobres de espírito são felizes, ou que os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, são felizes. Não é esta a afirmação feita pelo mestre aqui. Na realidade, quando nós pensamos no termo felicidade, o que nos vem à mente, o seu significado moderno, é de que este é um aspecto subjetivo da mente. Felicidade seria uma espécie de sentimento, emoção, um estado subjetivo da pessoa. Não é isso que Jesus está declarando. Jesus não está afirmando que estas pessoas são felizes neste sentido. Para dizer a verdade, pode ser até o contrário. Pode ser que estas pessoas estejam experimentando esse estado subjetivo da mente. Pode ser que essas pessoas não estejam felizes. O que makarios significa, e que foi traduzido por bem-aventurado, aqui na minha tradução, não é a perspectiva da pessoa, de seus sentimentos, da sua condição subjetiva. Na realidade, é como Deus objetivamente vê estas pessoas. É como Deus, de seu ponto de vista, considera essas pessoas. Deus considera os pobres de espírito como bem-aventurados. Deus considera os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos e atribulados, como bem-aventurados. Quer eles estejam felizes ou não, no sentido subjetivo do termo. Makarios é a forma como Deus, de sua perspectiva divina, considera os seguidores de Cristo. Deus os considera bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Quem são estes a quem Deus considera makarios, bem-aventurados? O verso 3 diz que são os pobres de espírito. E aqui nós já encontramos uma expressão que pode gerar certa estranheza em alguns. É estranho a mente moderna. Eu não sei como vocês veem, mas durante muito tempo eu ouvi as pessoas utilizarem a expressão pobre de espírito como se fosse algo negativo. Ah, deixa para ele, é um pobre de espírito. Como se isso fosse algo depreciativo. Mas aqui no Sermão das Bem-aventuranças, Cristo considera os pobres de espírito como bem-aventurados. Deus, de sua perspectiva, considera bem-aventurados os pobres de espírito. Portanto, ser um pobre de espírito é algo que Deus considera positivo. É algo que Deus considera bom.
Deus vê os pobres de espírito como benditos, bem-aventurados. O que significa então ser pobre de espírito? Deus quer que todos nós sejamos pobres de espírito, evidentemente. Alguns teólogos creem que cada uma das bem-aventuranças está endereçada a um público ou um tipo diferente de cristão. Existem alguns cristãos que são pobres de espíritos, alguns que choram, alguns que são mansos, outros que têm fome e sede de justiça, e assim por diante. Mas essa interpretação é um equívoco. Na realidade, Jesus, nesse discurso, não está falando de 8 tipos de crentes, 8 tipos de discípulos. Ele está falando de seus discípulos. Cada discípulo do Mestre é pobre de espírito, chora, é manso, tem fome e sede de justiça, é misericordioso, é limpo de coração, é pacificador e é seguido. Essas 8 beatitudes, essas 8 bem-aventuranças, se aplicam a todos os crentes, a todos os cristãos, a todos os súditos do reino de Cristo. Não são descrições de categorias ou tipos distintos de crentes. Na realidade, é como fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5. Aquelas 9 características que compõem o fruto do Espírito devem estar presentes em todos os crentes. Nós não temos esta opção. Para nós não existe tal alternativa de ser uma coisa e não outra. Os verdadeiros servos de Cristo precisam passar por todas essas etapas aqui mencionadas. E é bom entender que as bem-aventuranças são etapas dentro da história salvífica do crente. E nós temos aqui uma sequência em progressão dentro da experiência cristã. Nós precisamos passar por cada uma dessas etapas para alcançarmos a maturidade na fé, como é o desejo de Jesus Cristo. Vamos entender melhor cada uma delas. Verso 3, quem são os pobres de espírito? O que significa ser pobre de espírito? Note que a pobreza aqui mencionada é de um tipo específico. Pobreza, o quê? Espiritual. Ao contrário do relato paralelo de Lucas, que diz bem-aventurados os pobres, Mateus deixa claro para nós de que tipo de pobreza o mestre está falando em seu discurso. São os pobres de espírito. Pobre de espírito é exatamente o contrário daquele que se considera rico espiritualmente. Deus não vê com bons olhos, Deus não considera bem-aventurados aqueles que se consideram a si mesmos ricos espiritualmente. Isso nos lembra a mensagem de Cristo glorificado à igreja de Laodiceia, que se considerava rica e abastada, mas que da perspectiva de Cristo era o quê? Pobre, miserável, cega e nua. O pobre de espírito, a quem Deus considera bem-aventurado, é aquele que possui uma percepção correta de si mesmo, de alguém que é pobre, podemos dizer miserável, paupérrimo espiritualmente, porque não tem nada, absolutamente nada a oferecer diante de Deus em troca de sua salvação. Os pobres de espírito são aqueles que se apercebem da sua falência espiritual diante de Deus. Pobre de espírito, a quem Deus aprecia, é aquele que reconhece sua verdadeira condição caída e pecaminosa diante de Deus. É aquele que sabe que não tem nada a oferecer a Deus em troca de sua salvação. É aquele que entende ser desprovido de méritos morais para que viesse servir de moeda de troca numa barganha com Deus em troca de sua redenção.
O pobre de espírito é aquele que reconhece sua condição decaída, o seu estado de falência espiritual, como um necessitado que precisa de outrem, que precisa de Deus para ser salvo, para mudar sua sorte, para mudar sua condição. Esta é a primeira etapa dentro da história ou da experiência do crente. O primeiro passo para que possamos ser salvos é reconhecer nossa verdadeira condição diante de Deus. Reconhecermos que somos pobres de espírito, que não há nenhum bem em nós, em nossa natureza. E aqui nós entramos diretamente na doutrina bíblica do pecado. O pecado, do ponto de vista bíblico, não trouxe apenas transtornos para a condição humana. A queda de nossos primeiros pais não trouxe apenas contusões ou arranhões em nossa natureza. Trouxe morte. Nós somos seres decaídos. Nós não podemos, desassistidos, sem auxílio sobrenatural, viver de conformidade com a lei divina. Nós precisamos de uma força exterior a nós, que atuando dentro de nós, produz em nós um novo nascimento e nos comunica força, nova vida para viver em harmonia com a vontade de Deus. O primeiro passo, então, é reconhecer o nosso estado de pobreza espiritual. Se nós não reconhecermos que somos pobres espiritualmente, que não temos nada a oferecer em troca de salvação, nós nunca nos sentiríamos necessitados da salvação que provém de Jesus Cristo. Por isso que se considerar rico e abastado espiritualmente, como faziam os escribas e fariseus, pode excluir alguém da vida eterna. Nós só podemos obter vida eterna quando reconhecemos nosso estado de pobreza espiritual. Isso é ter uma percepção correta de si mesmo. Veja que depois de ser descrita a característica recomendada pelo mestre, ou seja, pobreza, humildade espiritual, vem uma promessa. Deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Utilizar a expressão reino de Deus ou reino dos céus dentro do Evangelho de Mateus é a mesma coisa, são termos intercambiáveis. Como Mateus escreveu para uma comunidade judaica, ele evitou, como era de costume na época, utilizar o nome divino. E ele troca a expressão de Deus pela expressão dos céus. Mas ele está querendo dizer exatamente a mesma coisa. Deles, dos pobres de espírito, é o reino de Deus, o reino dos céus. Veja bem na sua Bíblia como se encontra o verbo no final desta bem-aventurança. Deles serão o reino dos céus, é isso? Em que tempo se encontra o verbo? No presente, não é isso? Das 8 bem-aventuranças, somente a primeira e a oitava, a primeira e a última, coloca o verbo no tempo presente. Releia o verso 3 com cuidado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles já é o reino dos céus. Agora veja o que se encontra no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A primeira e a oitava das bem-aventuranças traz aí o verbo no tempo presente. As 6 que se encontram no meio, todas elas trazem verbos no futuro. Veja o verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sabe disso? A primeira e a última funciona aqui como um envoltório, uma moldura literária nas extremidades superior e inferior,
das bem-aventuranças. É uma técnica literária da antiguidade chamada inclusio. O que Mateus queria com essa técnica literária era deixar claro para nós a ideia central das bem-aventuranças. A ideia central é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Quando nós perguntamos a um adventista, né, o que é o reino de Deus, na maioria das vezes nós ouvimos a resposta acerca de nossa esperança de um reino futuro. De fato, todos nós aguardamos o estabelecimento final e definitivo do reino de Deus no futuro, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Não é verdade? Mas note que a primeira e a oitava bem-aventurança afirmam que o reino de Deus já é uma realidade presente. Já naquela ocasião, quando o discurso foi proferido originalmente, lá na Palestina do primeiro século. Este é um ponto que tem sido pouco enfatizado, mas quando Cristo veio a primeira vez, ele estabeleceu o reino de Deus. O que nós chamamos de o reino da graça. Não ainda o reino de glória, que se concretizará no futuro, por ocasião da parousia. Mas quando Cristo veio a primeira vez, ele estabeleceu o reino invisível da graça. Quando você pensa na palavra reino, é muito provável que você tenha em mente algo concreto, no sentido territorial. Quando a gente pensa num reino, não é assim? Mas a palavra reino, basileia, o termo grego utilizado aqui, pode ter tanto um sentido concreto como um sentido abstrato. Pode significar o reinado, e não necessariamente a estrutura territorial e jurisdicional de um governo, de um país, mas pode se referir ao domínio, à dominação, ao reinado de alguém. Quando Cristo veio a primeira vez, ele trouxe para a vida dos homens que o aceitaram o domínio de Deus, o reino de Deus. Há várias passagens na Escritura em que encontramos menção a este reino soteriológico, salvífico, invisível, espiritual e presente. Encontramos também passagens que se referem a um reino concreto de glória no futuro, com toda a sua dimensão territorial e jurisdicional. Mas na maioria dos discursos do Mestre, presentes nos Evangelhos, quando ele fala do reino, ele está se referindo ao reino que ele trouxe, o reino da graça, o reino invisível a ser implantado no coração dos homens. Há muitas passagens que falam sobre isso. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 1, verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando as boas novas do reino de Deus, e dizendo, o tempo já está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós ouvimos a expressão, o reino de Deus está próximo, a gente pensa que ele está próximo temporalmente. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. O que ele estava dizendo era que o reino de Deus estava próximo espacialmente. Quem estava representando o reino de Deus, o domínio de Deus sobre os homens naquele momento? Ele era o representante máximo do reino de Deus. O reino perto deles, estava próximo a eles. Não é que estava próximo temporalmente de se concretizar. Porque nesse caso não faria sentido, porque já temos 12.000 anos de espera. Então não é esse o sentido aqui. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 10, verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os meninos, e não os içais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Lucas capítulo 10, verso 8, Jesus fala, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegar a vós o reino de Deus, como uma realidade presente. Nós pensamos muito no aspecto futuro do reino, mas Jesus está enfatizando a dimensão presente e espiritual de seu reino de graça. Lucas capítulo 10, o 10 e 11. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós.
O reino era chegado tanto para salvação quanto para juízo daqueles descrentes. Em Lucas capítulo 12 ele diz: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. O reino já foi dado quando Cristo veio. Lucas capítulo 17 fica ainda mais claro para nós, no verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está em nós. Jesus estava se referindo ao reino presente. E é isso que ele promete na primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele falou a mesma coisa para Nicodemos: é necessário nascer novo, porque quem não nascer da água e do Espírito, quem não experimentar um novo nascimento, quem não experimentar uma regeneração, não pode sequer ver o reino de Deus. Algo semelhante ele falou com relação a João Batista. Ele disse: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino é maior do que ele. Porque ao contrário de João, o menor no reino de Deus, naquela nova realidade salvífica que o Messias trouxe, estava no reino, enquanto que João, como o último profeta da antiga aliança, chegou ao limiar. Ele chegou a ver o que todos os profetas viram, mas ele mesmo não entrou no reino, porque foi impedido pela morte de entrar. O menor que entrava no reino e aceitava a Cristo como seu Redentor, era maior do que ele, porque viu e experimentou tudo o que os profetas desejavam ver e experimentar, e tiveram a oportunidade de fazê-lo. Quando chegamos na segunda bem-aventurança, verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus não está falando aqui de um pranto, de um lamento, de um choro, por qualquer motivo. Nós choramos por muitas coisas, por um ente querido que se foi, por um emprego perdido, ou por alguma tragédia, ou doença, ou dor, sofrimento. Não é destes que o mestre está falando. Lembre-se que nós estamos aqui lidando com etapas progressivas na experiência do crente. Primeiro, ele reconhece sua verdadeira condição diante de Deus. Ele é pobre espiritualmente. Ele está de mãos vazias, não tem nada a oferecer em troca de salvação. E agora ele lamenta profundamente por esta condição pecaminosa em que se encontra. Bem-aventurados os que choram por causa do pecado, tanto seu quanto das abominações que são cometidas no meio do povo de Deus. E a promessa é que eles serão consolados. E vem a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem são os mansos aqui? Estamos lidando com etapas progressivas. Reconhece sua pobreza espiritual, lamenta, pranteia sua condição, a condição em que se encontra, torna-se manso. Muda o seu estado, a forma como você percebe a si mesmo e se relaciona com os outros, a forma como você se relaciona com Deus. Em teologia, uma distinção entre confissão e contrição. A primeira bem-aventurança tem a ver com a primeira etapa, confissão. Confessar diante de Deus e dos homens sua condição decaída. Contrição é o pranto, é a amargura de alma, é sentir a tristeza segundo Deus, é se assentar com Jesus Cristo na escola da aflição, como diz Ellen White em O Maior Discurso de Cristo. Isso leva o ser humano à condição de manso, a tornar-se um manso. Esse é um ponto interessante e talvez o ponto mais difícil aqui. Alguns podem até reconhecer o seu estado paupérrimo, miserável espiritualmente. Alguns podem até chorar, lamentar por sua condição decaída. Mas nem todos se tornam verdadeiramente mansos, como diz o texto. Muitos vêm aqui à frente e podem até dizer: eu sou o principal pecador, como disse Paulo. Mas se alguém lá fora, depois do culto, apontar para você e disser: você é um grande pecador,
Você se sentiria bem com uma declaração como esta? Nós precisamos reconhecer qual é a nossa verdadeira condição, tanto diante de Deus como diante dos homens. Os mansos é uma referência ao Salmo 37. Os mansos herdarão a terra. Certamente, quando Jesus falou estas palavras, isso não foi agradável às multidões. Existia um grupo muito representativo entre os judeus, que era o grupo dos zelotes, que acreditava que a única forma de derrubar o Império Romano, o país estrangeiro, e libertar a Palestina desse poder pagão, era mediante o derramamento de sangue, era por meio da violência, da agressão, por meio do exército, das tropas. E agora Jesus disse que são os mansos que vão herdar a terra. Quem herdará a terra não são os agressivos, os violentos, mas os mansos, aqueles que esperam em Deus pela vingança, e não aqueles que exercem vingança no seu próprio tempo. E o verso 6 diz que eles têm fome e sede de justiça. Perceberam a progressão dentro da experiência cristã? Reconhece seu estado de pobreza espiritual, lamenta profundamente por esta situação, modifica sua perspectiva acerca de si mesmo, a ponto de aguardar em Deus, esperar no Senhor. E agora eles sentem fome e sede de justiça. Eles se apercebem de que desprovidos completamente de justiça. E aqui a palavra justiça tem que ser compreendida por nós. O que significa justiça nesse texto? Será que o mestre está falando de justiça social? É possível fazer uma leitura política do Sermão do Monte? Alguns creem que aqui Jesus estava apresentando um verdadeiro manifesto político em favor da causa dos oprimidos. Mas o termo justiça utilizado aqui não tem o sentido de justiça social, embora isso seja uma verdade, embora os cristãos precisam diariamente ter fome e sede de justiça social, não é esse o foco aqui no discurso do mestre. Aqui o mestre está falando de justiça naqueles dois sentidos teológicos: justiça imputada e justiça comunicada. Justiça e seu aspecto forense, judicial, alcançar uma condição legal diante de Deus, e justiça no sentido ético, a prática das obras em harmonia com a lei de Deus, com a vontade de Deus. O verdadeiro crente sente fome e sede tanto da justiça de Cristo, que é imputada a nós, que é creditada em nossa conta pela fé unicamente, como pela justiça ética. Pedir o Espírito Santo diariamente para que o nosso coração seja moldado e a nossa vida seja colocada em harmonia com a lei de Deus, que é santa como Ele é. Quando o ser humano sente fome e sede da justiça de Cristo e de viver em harmonia com a vontade de Deus, embora ele sim ou não seja possível de alcançar, o texto diz que ele será farto. Quando sente verdadeiramente fome e sede de justiça, somos saciados. A justiça de Cristo nos é imputada, é creditada em nossa conta, na conta do pecador, a justiça de Jesus Cristo. Justiça que ele obteve mediante uma vida impecável e uma morte expiatória na cruz. Quando nós somos alvos da misericórdia divina, vem então a próxima etapa, verso 7. Nós nos tornamos misericordiosos. Nos tornamos um espelho desta realidade salvífica. Deus manifesta a nós sua misericórdia e nós reproduzimos isso perante o mundo. Esse é um ponto interessante, porque muitos não entendem o significado do termo misericórdia aqui. Alguns confundem misericórdia com graça. E há uma diferença. Sim ou não? Qual é a diferença entre misericórdia e graça? Deus é misericordioso para conosco, sim ou não? Ele é gracioso para conosco, sim ou não?
somos alvos de sua misericórdia e de sua graça? Isso não. Qual é a diferença? Quando somos alvos da misericórdia divina, o que está acontecendo? Que tipo de mecanismo está em funcionamento aqui? E quando somos alvos de sua graça, o que está ocorrendo nesse momento? Há muitas formas de definir isso. Nós precisaríamos de muito tempo para definir esses termos tão profundos. Os puritanos já diziam que algumas palavras na Bíblia, como redenção, graça, misericórdia, não deveriam ser pronunciadas de qualquer maneira. Deveria haver um tremor nos nossos lábios ao pronunciar certas palavras, como a graça de Deus. Mas nós podemos rapidamente resumir aqui esses termos nas seguintes definições. Ser misericordioso é não aplicar a pena ao inimigo, a pena que ele merece. É não dar ao inimigo o que ele merece. Graça é dar ao inimigo o que ele não merece. Veja que uma tem um sentido negativo e a outra tem um sentido positivo. Agir com misericórdia, quando Deus age para conosco com misericórdia, é passivamente, ele suspende a pena que merecíamos. Graça tem um sentido positivo. Ele ativamente nos dá um presente imerecido, um presente que nós não merecemos. Quando nós somos alvos da misericórdia de Deus e de sua graça, nós nos tornamos misericordiosos. O verso 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração. E aqui nós encontramos o ponto em que muitos dizem: esse discurso é utópico, impraticável, irrelevante para a contemporaneidade. Como alguém pode ser limpo de coração? Jesus não está falando aqui de ser limpo de coração, ponto final. Ele está dentro de um contexto. As etapas são progressivas na experiência cristã. O que ele está dizendo deve ser entendido, conectado ao que foi dito antes. O que foi dito antes? Bem-aventurados os misericordiosos. Agir com misericórdia para com os desassistidos, para com as pessoas que necessitam, é algo que deve ser feito com um coração limpo, com pureza de coração. Seria uma espécie de semitismo para a sinceridade. Nós não podemos agir misericordiosamente para com as pessoas com um coração duplo ou com intenções escusas. Nós precisamos fazê-lo com um coração limpo, com motivações corretas. E a promessa é que os que agirem dessa forma verão a Deus. Esse é um ponto também muito interessante. Há muitos teólogos que acham que nós nunca veremos a Deus. Veremos Jesus Cristo, porque assumiu uma forma humana para a eternidade, para toda a eternidade, não apenas restrita à sua vida aqui na terra. Mas alguns pensam que não veremos Deus. A perspectiva clássica de Deus, que é mais filosófica do que bíblica, é de que Deus é uma substância misteriosa, sem corpo, sem partes, sem membros, sem paixões, como que uma mente sem corpo permeia o universo, governa todas as coisas. Na Confissão de Fé de Westminster, muito querida e amada pelos teólogos reformados, Deus é descrito dessa maneira, como sem corpo, sem partes, sem ponto, sem centro, sem circunferência, sem localização. Nos artigos de fé do metodismo, Deus é visto dessa forma, como sem corpo, sem partes, sem membros, sem paixões. O texto diz que os limpos de coração verão a Deus. Como nós adventistas temos uma perspectiva de Deus como sendo uma pessoa real e tangível, nós acreditamos que isso se concretizará literalmente. Essa não é apenas uma referência à visão espiritual que diariamente temos de Deus. Esta é uma referência literal à visão beatífica, a visão que teremos do próprio Deus assentado em seu trono quando estivermos sobre o mar de vida, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, descritos em Apocalipse capítulo 15. Quando estivermos junto com a grande multidão diante do trono, veremos a Deus em seu trono. O verso 9 diz: bem-aventurados os pacificadores.
porque serão chamados filhos de Deus. Veja que o texto não diz bem-aventurados os pacíficos. O texto diz os pacificadores. Há uma diferença, não é? Ser pacífico, viver em paz e procurar viver em paz com todos é uma coisa. Ser um pacificador é outra coisa. Não é apenas desejar paz para os outros, é promover ativamente a paz. Ser um pacificador é imitar Deus na sua obra mais sublime para os homens. O que Cristo, a segunda pessoa da divindade, fez aqui? O que ele estava de fato realizando na cruz? Na cruz ele realizou a paz entre duas partes que estavam em guerra, que estavam em conflito. Na cruz, Cristo pacificou a relação entre Deus e a humanidade. Cristo, o Filho de Deus, era o pacificador. E todo que for pacificador será chamado Filho de Deus. Neste sentido. Filho de Deus aqui é um título utilizado para se referir a um imitador de Deus. Porque esse era um dos conceitos míticos para o Filho, como um imitador. Aquele que é a imagem, aquele que reflete e imita o seu Pai. Nós seremos chamados filhos de Deus porque imitaremos a atuação de nosso Pai Celestial em pacificar os conflitos, tanto dentro da igreja como fora dela. Agora, é claro que quando nós tentamos promover ativamente a paz, quando nós tentamos pacificar partes que estão em luta, isso nem sempre será compreendido pelo mundo lá fora. E isso trará sobre nós, o quê? Verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o que vem no verso 11 e 12 é apenas uma ampliação dessa oitava bem-aventurança. Nós temos 8 bem-aventuranças. As 4 primeiras têm a ver com nossa relação para com Deus. As outras têm a ver com nossa relação para com o nosso próximo. Muitas coisas a serem ditas aqui. Esse discurso do Mestre é muito profundo. E avança por mais 2 capítulos. Ele compara a igreja com o sal e com a luz. Alguns que Cristo disse, vós sois o sal da terra, porque o sal dá sabor. Mas lembre-se que na antiguidade, o uso principal do sal não era como um condimento. O sal era primariamente utilizado para conservar o alimento da putrefação. Nós somos o sal da terra não porque damos sabor simbolicamente ao mundo, mas porque preservamos, conservamos o mundo de sua decomposição moral, de sua putrefação espiritual. Ele diz que somos a luz do mundo, ele está querendo dizer que nós somos como que lâmpadas, que iluminamos o mundo com a verdade. Mediante nossas obras, nós iluminamos o mundo, as pessoas veem nossas obras e glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Logo em seguida, Jesus, verso 17, dá sua opinião sobre o Antigo Testamento, todos conhecem esse texto, não vim revogar a lei, mas cumprir. Depois ele começa a fazer uma exposição ampliada de alguns mandamentos, de alguns preceitos, como o homicídio, o adultério, os juramentos, a vingança. No capítulo 6 ele fala sobre questões práticas de devoção, como orar, como jejuar. Há uma metáfora interessante, que é a metáfora dos 2 senhores, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Eu digo que é interessante porque a única entidade que Cristo coloca com pé de igualdade e capaz de conflitar no coração do homem pelo lugar de Deus são as riquezas. Ele diz aí no verso 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Tudo o que somos, tudo o que temos, pertence a Deus. Fomos comprados. Um escravo, quando era comprado na antiguidade, ele não saía livre para fazer o que quiser. Ele só trocava de dono, só trocava de senhor. Cristo nos resgatou das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o seu reino, para o reino da luz. Portanto, somos escravos, servos de Cristo. Todas as vezes que vocês virem na Bíblia o termo servo de Deus, o termo grego doulos, saiba que essa foi uma tradução eufêmica.
Os doutores não queriam, lá no século 17 e 18, colocar a tradução correta, escravo, porque poderia evocar imagens do tráfico britânico de escravos naquela época. Aí traduziram por servos, mas é uma tradução equivocada. Doulos significa apenas escravo. Nós somos escravos de Deus nesse sentido. Embora Ele não nos trate como escravos. Nos trate como filhos e membros de sua família. Mas nós não podemos perder de vista quem é quem dentro dessa relação. Se somos escravos, se fomos comprados por um alto preço, então tudo o que somos e temos pertence a Ele, que é o nosso Senhor. Nós precisamos reconhecer a soberania e o senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas. No final do capítulo 6 ele fala sobre levar uma vida ansiosa. Nós precisamos confiar em Deus. Deus cuidará de nós. No capítulo 7, ele fala sobre julgar o juízo temerário. Ele fala do perigo de julgarmos as pessoas. Estamos nos expondo a um juízo divino ao fazer isso dessa forma. Depois ele fala sobre os falsos profetas, fala sobre os dois fundamentos e finaliza o seu sermão em 7, versos 28 e 29. Nós não temos aqui como fazer uma exposição completa e aprofundada desse discurso do mestre. Mas eu aconselho a igreja a estudarem esse discurso. Ellen White disse certa vez que nós precisaríamos tirar 1 hora por dia para meditar, ler e meditar na vida de Cristo. É pela contemplação que somos formados. Nós precisamos visualizar, imaginar as cenas. Nós precisamos aprender como o mestre se comportava, como ele agia, como ele tratava pessoas. E precisamos ser seus imitadores. Recapitulando então a questão das bem-aventuranças que enfatizamos nessa tarde, é necessário reconhecer seu estado de pobreza espiritual. É necessário lamentar esta condição decaída em que nos encontramos. É necessário ser manso, confiar em Deus, esperar na ação divina, ao invés de agir em atitude de vingança com nossas próprias forças. É necessário fome e sede de justiça, a justiça imputada de Cristo e a justiça comunicada pelo Espírito, para que nossa vida possa estar em harmonia com a vontade de Deus. É necessário ser misericordiosos, assim como Ele manifestou para conosco sua graça e misericórdia. É necessário ser limpo de coração, como diz o Salmo 24, só quem tem mãos limpas e coração puro pode subir ao alto de Deus, para ver a face de Deus. É necessário ser um pacificador e esperar que toda a maré do mundo se levante contra nós. E certamente, se não agora, no futuro, é possível que sejamos perseguidos por causa da justiça. Não perseguidos por causa do nosso ego ou de coisas que nós mesmos fazemos e que justificam a perseguição, mas ser perseguido por causa da justiça, a justiça de Cristo e a vida de justiça, de harmonia moral e ética que Ele deseja para cada um de nós. Espero que os irmãos tenham compreendido um pouco mais sobre as bem-aventuranças. Não quis acrescentar muita coisa, não tinha muitas pretensões, mas espero que vocês investiguem isso com cuidado. Reflitam nesse discurso, é o maior discurso de Cristo. Inclusive, esse foi o título que Ellen White deu ao livro, o maior discurso de Cristo. E nós precisamos refletir nas palavras dele, procurar aplicá-las à nossa vida, porque estas palavras têm a ver com o nosso bem-estar presente e eterno. Que Deus seja. Amém.